Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, para lermos e partilharmos o Evangelho. O Evangelho de hoje é de Marcos 12, de 1 a 12. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. O homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um largar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha aos outros. Por acaso não leste nas Escrituras? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável a nossos olhos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje nos faz questionar muitas coisas. Eu começava a ler esse evangelho e perguntava assim do Senhor, porque o evangelho começa dizendo que Jesus falava aos sumos sacerdotes, mestres da lei e aos anciãos usando parábolas. E eu perguntava do Senhor, se ele falava para pessoas tão instruídas, por que a necessidade de falar em parábolas? Aí o Senhor vai nos mostrando. Nós precisamos ler a palavra e precisamos também indagar o Senhor, também pensarmos na palavra. Se eram pessoas tão instruídas, qual era a necessidade de falar em parábolas? Será que eles não entenderiam se ele falasse na palavra normal, direta, digamos assim, objetivo? Mas o Senhor, ele é muito sábio conosco, ele sabe de cada um de nós. E ele falava com essa parábolas, para não ferir diretamente aquelas pessoas, para fazer com que eles pensassem, com que eles acompanhassem o pensamento dele. Da mesma forma o Senhor faz conosco. Ele não nos corrige de uma vez só, ou de forma grosseira, ou de forma objetiva, direta, para acompanharmos ele também. Acompanharmos o passo a passo que ele já foi fazendo na nossa vida, até entendermos o objetivo de Deus com cada um de nós e a promessa de Deus, a vontade de Deus para cada um de nós. Assim ele fez com aqueles mestres da lei, quando ele começa contando a parábola da vinha. E aí ele vai falando dessa parábola da vinha, falando dos profetas, de todos aqueles que ele enviou para falar da sua palavra, e todos aqueles que eles mataram. Mataram uns, expulsaram outros, bateram noutros, mas não ouviram o Senhor. E por último ele manda Jesus, mas ele não fala que é ele mandando Jesus, ele fala o dono da vinha, por último mandou o seu filho. E o dono pensou, eles vão respeitar o seu filho. Eu perguntava quando li esse evangelho também, será que nós estamos respeitando esse filho também? Porque o evangelho é para isso, é para lermos a palavra do Senhor, para perguntarmos, o Senhor quer
nos dizer nesse dia, mas também para nos indagarmos, né? Será que nós estamos assim nesse dia de hoje como esses saduceus, esses mestres da lei, esses anciãos, né? Fazendo isso também com o Senhor, fazendo isso com Jesus? Porque quando Deus mandou, Ele vai falar nessa palavra, que Ele pensou, o meu filho eles vão respeitar. E aconteceu ao contrário, eles pensaram, é o filho, vamos matar e ficar com a herança. Tipo, se matarmos o filho não haverá mais herdeiros, todo o reino é nosso. E aí o Senhor fecha dizendo que isso foi um engano. E Ele pergunta para eles e pergunta também para mim e para você. Quando vier o dono da vinha, o que ele fará? E aí eles respondem para Jesus, ele certamente o matará e arrendará a vinha para outros. E é isso que o Senhor está nos dizendo. E o Senhor nos chama a atenção nesse evangelho de hoje para nossas atitudes. E o Senhor está nos dizendo também nesse dia, se nós estamos tendo as mesmas atitudes que esses homens estão tendo, certamente Ele também vai ter a mesma atitude conosco. E aí Ele fecha dizendo para mim e para você, que esse Jesus que eles não deram importância se tornou a pedra preciosa. É a nossa salvação, é a nossa rocha, a nossa segurança, é a nossa salvação. E Ele vai terminar nos perguntando para mim e para você nesse dia. Isso é admirável aos teus olhos? Ter esse Jesus como pedra angular, como pedra forte, aquele de onde nós podemos nos alicerçar. Isso é admirável aos teus olhos? Então possamos fechar esse evangelho de hoje perguntando para nós mesmos e pedindo a esse Espírito Santo que nos revele, que nos redirecione, que nos conserte, que nos faça ter respeito por Jesus e façamos fazer desse Jesus a nossa pedra preciosa, fazer desse Jesus algo admirável aos nossos olhos e ao nosso coração. Que esse Espírito Santo nesse dia faça com que vejamos Jesus dessa forma, como uma pedra preciosa, como a nossa salvação, o nosso rochedo, como aquele que o Senhor nos enviou, esperando isso de nós, que nós tivéssemos respeito. E que isso seja nesse dia, nessa terça-feira, admirável aos meus olhos e aos seus olhos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.